Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que é, sem dúvida, central para o nosso discurso teológico hoje em dia. O jeito como a gente lida com as nossas discordâncias. Sabe, no mundo que parece cada vez mais polarizado, a forma como a gente debate, como a gente critica e constrói o conhecimento teológico se tornou tão crucial quanto as próprias doutrinas que a gente discute. A nossa análise de hoje, que a gente está chamando de espadas e bisturis, vai propor um caminho. Um caminho para um diálogo que seja mais rigoroso, mais caridoso e, no fim das contas, mais fiel à verdade que todos nós buscamos. Então, vamos lá. Vamos examinar essa proposta bem de perto. Para começar a nossa reflexão, vamos pensar um pouco nessa advertência do apóstolo Pedro. É impressionante, né? Ele reconhece, dentro do próprio cânon sagrado, que existem complexidades, pontos que são genuinamente difíceis de entender. E olha, essa admissão, que é inspirada, não é um detalhe qualquer, é um chamado fundamental àquilo que a gente chama de humildade epistêmica. Ela nos lembra que a certeza absoluta nem sempre está ao nosso alcance, e que a interpretação teológica exige muito mais que só intelecto. Exige caráter, exige cuidado, diligência e, acima de tudo, um coração humilde. Pensem comigo. Se textos inspirados, como as cartas de Paulo, podem ser torcidos para a destruição, quanto maior não deveria ser a nossa cautela ao debater essas mesmas verdades. Este versículo aqui vai ser a nossa bússola ao longo de toda essa jornada. Então, este é o nosso mapa. A gente começa com o diagnóstico da espada, depois investiga as raízes filosóficas do conflito. Em seguida, a gente vai resgatar a tradição histórica do bisturi, para então forjar uma definição mais forte de empatia. Depois, vamos ver como ela se aplica como uma ferramenta de exegese relacional e, por fim, vamos concluir apontando um caminho para um discurso teológico mais saudável. Vamos lá, então. Entrando na nossa primeira sessão, o diagnóstico da espada. O nosso objetivo aqui é identificar essa mentalidade do tudo ou nada que tem aparecido tanto no discurso teológico. E essa aqui é a pergunta central, a pergunta que vai nos guiar. A metáfora é super intencional e, eu acredito, muito poderosa. Pensem numa espada. Qual é a função dela? É uma arma de guerra, certo? O objetivo primário dela é subjugar, cortar, mutilar, aniquilar, é derrotar um inimigo de forma rápida e decisiva, geralmente sem se preocupar muito com danos colaterais ou com a precisão do corte. Agora vamos contrastar isso com um bisturi. O bisturi é uma ferramenta de um cirurgião, a coisa muda de figura, né? É uma ferramenta de precisão, de cuidado, e o objetivo não é destruir o corpo, mas sim curá-lo. Um cirurgião habilidoso usa o bisturi para remover o que está doente, o tumor, o foco da infecção, mas sempre com o objetivo final de preservar e restaurar a saúde do corpo todo. A pergunta que fica no ar é por que, no campo das ideias teológicas, a gente tem preferido com tanta frequência a brutalidade da espada em vez da precisão do bisturi? Um exemplo bem concreto e recente dessa dinâmica toda a gente pode ver no debate sobre o conceito de empatia. A palavra foi, na prática, sequestrada, uma definição popular que muitas vezes é uma caricatura que reduz a empatia a uma espécie de fusão emocional, sentimental, que compromete a objetividade da verdade. Essa definição foi transformada numa arma. E essa versão super simplificada do termo foi então usada para atacar em massa qualquer teólogo ou acadêmico que tentasse usar o conceito de uma forma mais robusta, mais técnica. Então, ao invés de um debate cuidadoso sobre as nuances, os benefícios e os perigos da empatia, o que a gente viu foi um ataque generalizado a um espantalho. Isso é a abordagem da espada em plena ação: simplificar, caricaturar e atacar, dispensando todo esforço intelectual de entender de verdade o que o outro lado está dizendo. A diferença fundamental entre as duas abordagens fica bem clara aqui. A abordagem da espada opera com essa mentalidade de tudo ou nada. Se alguém defende uma ideia que é considerada errada num ponto, essa pessoa é frequentemente cancelada e todo o corpo de pensamento dela é descartado como se estivesse contaminado. O objetivo não é a verdade, é a vitória. As táticas são a generalização, a associação por semelhança e, claro, a caricatura. O resultado inevitável: divisão, arrogância tribal e um debate que fica cada vez mais pobre. Por outro lado, a abordagem do bisturi é cirúrgica. O objetivo é a verdade, não importa onde ela esteja. A tática é a análise precisa. Onde é que está exatamente o erro? Vamos isolar esse erro e remover. O que neste argumento é verdadeiro e útil? Vamos reter isso e aprender com isso. O resultado é completamente diferente. Edificação mútua, humildade intelectual e um debate que de fato aprofunda o nosso entendimento teológico. Então, para a gente resumir esta primeira sessão, nós identificamos um problema sério no nosso discurso teológico. Uma mentalidade de tudo ou nada que prefere a espada da aniquilação ao bisturi do discernimento. A gente viu como isso aparece em debates atuais, como o da empatia,
e estabelecemos que existe sim uma alternativa mais saudável e mais construtiva. A pergunta que surge naturalmente agora é: mas de onde vem essa mentalidade da espada? É exatamente isso que a gente vai investigar a seguir. Chegamos à segunda sessão, Raízes Filosóficas do Conflito Teológico. Agora a gente vai fundo para investigar de onde vem essa mentalidade da espada. Olha, uma das principais raízes filosóficas é o conceito de cosmovisão, ou Weltanschauung em alemão. Para a gente entender a força disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, até Immanuel Kant e o seu contexto no Iluminismo. O Iluminismo buscava uma base para o conhecimento que fosse independente da revelação ou da tradição, uma base na razão universal. Kant, nesse cenário todo, propõe a Weltanschauung não como um sistema fechado, mas como a estrutura necessária para que a razão possa organizar a experiência num todo coerente. O problema, e aqui está o ponto crucial para a nossa conversa, é o que acontece com essa ideia depois de Kant. Filósofos do idealismo alemão e do romantismo, como Fichte de Hegel, pegam essa noção e a radicalizam. A cosmovisão deixa de ser um quadro pessoal para se tornar uma propriedade de uma cultura ou de um povo, um sistema hermeticamente fechado que não se mede com outros. A imagem que a gente tem é a de dois círculos que não se tocam, incapazes de qualquer diálogo. E essa noção radicalizada de sistemas fechados foi apropriada com uma força enorme por alguns círculos teológicos. Essa citação do Cornelius Van Til é um exemplo poderoso disso. A partir da apologética pressuposicional dele, que diz que não existe terreno neutro entre o pensamento cristão e o não cristão, ele aplicou essa noção de antítese radical não só entre crentes e descrentes, mas também entre diferentes sistemas teológicos, como o calvinismo e o arminianismo. Na visão dele, esses sistemas estavam em rota de colisão frontal. Não existia ponto em comum nem espaço para um diálogo construtivo. Admitir qualquer elemento de um sistema corrompido seria comprometer a pureza do próprio sistema. O ponto-chave é que essa abordagem transforma o debate numa guerra total, onde qualquer concessão é visto como uma traição. Uma segunda raiz que está bem ligada à primeira é o que a gente pode chamar de holismo filosófico. O iluminismo cultivou uma admiração por sistemas de pensamento puros, totalmente coerentes, como os de Spinoza ou Hegel, onde uma única ideia central governa dedutivamente todo o resto. Isso acabou gerando um certo desprezo pelo ecletismo, que era uma prática mais antiga, super comum na patrística e na escolástica, de buscar a verdade onde quer que ela estivesse, sintetizando, por exemplo, Aristóteles e a teologia cristã. O problema dessa abordagem holística é que ela cria uma mentalidade frágil, de tudo ou nada. Se uma única premissa no sistema de alguém está errada, o prédio todo desmorona e deve ser rejeitado em bloco. Não tem espaço para um pensamento que seja mestiço ou sintético. A terceira raiz nos leva da filosofia para a psicologia social, o pensamento de grupo, ou groupthink. Esse termo foi criado pelo psicólogo Irving Janis lá na década de 1970 para descrever um fenômeno onde a necessidade de coesão, de pertencer a um grupo, se sobrepõe à avaliação crítica e honesta das ideias. O grupo vira uma tribo, e a principal lealdade não é com a verdade, mas com a tribo e seus marcadores de identidade. Qualquer pessoa que pensa diferente não é apenas alguém com quem se discorda, mas um outro, uma ameaça à identidade e à segurança do grupo. O pensamento de grupo funciona sobre 3 regras bem simples e perigosas. Primeiro, uma crença inabalável na superioridade moral e intelectual do próprio grupo. Segundo, uma ignorância seletiva e motivada. Fatos, estudos ou argumentos que contradizem a narrativa do grupo são convenientemente ignorados, minimizados ou desacreditados. E terceiro, a caricaturização brutal de quem está de fora. As visões opostas não são analisadas por seus méritos, elas são demonizadas e reduzidas a um estereótipo fácil de refutar. Exemplos históricos, como os erros de inteligência que levaram ao ataque a Pearl Harbor, mostram o perigo real desse fenômeno. Talvez essa dinâmica soe familiar, porque é algo que a gente vê em muitas esferas, inclusive na intensa polarização política da sociedade de hoje, onde a coesão do grupo muitas vezes passa por cima da análise crítica dos fatos. Em resumo, nessa sessão de diagnóstico, a gente viu que a mentalidade da espada não é um acidente. Ela é fruto de desenvolvimentos históricos bem específicos. Ela é alimentada pela noção radical de cosmovisões incompatíveis, pela preferência iluminista por sistemas filosóficos puros e pela dinâmica tribal do pensamento de grupo. Juntas, essas tendências criam um ambiente tóxico onde o desacordo não é uma oportunidade para aprender, mas uma ameaça existencial que precisa ser eliminada a qualquer custo. Bom, depois de diagnosticar o problema em suas raízes, vamos passar agora para a solução. E a boa notícia é que a gente não precisa inventar a roda. A abordagem do bisturi, do discernimento cuidadoso, não é uma invenção moderna ou uma concessão ao relativismo. Muito pelo contrário, é a recuperação de uma sabedoria teológica robusta e histórica. É fundamental entender esse ponto.
Alguns podem acusar a abordagem do bisturi de ser fraca, um sinal de que estamos comprometendo a verdade ou de que caímos no relativismo pós-moderno. Mas é exatamente o contrário. Exige muito mais força intelectual, muito mais segurança doutrinária, humildade e maturidade para analisar cuidadosamente um argumento, separar o joio do trigo e reconhecer a verdade, mesmo quando ela vem de uma fonte com a qual a gente discorda amplamente. É fácil e rápido usar a espada. É preciso habilidade, paciência e caráter para usar o bisturi. A história da igreja está cheia de exemplos dessa prática. Vamos pensar um pouco no contexto de Francis Turretin, lá no século XVII. A Europa estava marcada pelas guerras religiosas. A questão o que constitui uma igreja verdadeira era uma questão de vida ou morte. E nesse ambiente surge a pergunta: o batismo realizado por um padre católico romano é válido? Uma abordagem de espada diria o quê? Não, absolutamente não, descartando tudo que viesse de Roma. Mas Turretin pega o seu bisturi teológico. Ele analisa a questão e distingue. A forma do batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é bíblica e, portanto, válida. A intenção sacramental do ministro, baseada numa teologia que ele considerava errada, era o erro a ser rejeitado. Ele não joga tudo fora. Vejamos o Stephen Charnock, um puritano. Ao escrever sua obra monumental sobre os atributos de Deus, ele não hesita em citar os argumentos da filosofia pagã de Platão e Aristóteles, ou de teólogos católicos como Tomás de Aquino. Ele extrai o que é útil da teologia natural sem endossar o sistema inteiro desses pensadores. E por fim, o Francis Chanel, que ao debater com filósofos da sua época usou aquela bela metáfora de Jeremias 15:19 de separar o precioso do vil. Ele argumentava que nosso trabalho ao nos engajarmos com qualquer fonte de conhecimento é precisamente este, discernir e separar, aceitando o que é bom e rejeitando o que é mal. O que esta sessão nos mostra, então, é que a abordagem do bisturi não é uma novidade, mas um resgate. A gente tem uma tradição riquíssima de teólogos que praticavam o discernimento cuidadoso como um sinal de ortodoxia robusta. Eles nos ensinam que é possível, sim, rejeitar o erro firmemente sem ter que cancelar pessoas ou descartar sistemas inteiros de pensamento. A nuance, para eles, não era um sinal de fraqueza ou de compromisso com o erro, mas uma virtude teológica essencial, uma marca de sabedoria e de fidelidade. Ok, já que a gente estabeleceu o princípio histórico do bisturi, agora a gente precisa de uma ferramenta para aplicar isso no nosso contexto. E a ferramenta que se propõe é uma compreensão correta e robusta da empatia. Como a gente viu lá no início, a palavra empatia foi transformada numa arma. Para a gente conseguir recuperá-la como uma ferramenta útil, a gente precisa, primeiro, defini-la com precisão acadêmica. Primeiro, a gente precisa desconstruir o espantalho. A caricatura popular da empatia a define como uma fusão emocional, sentir exatamente o que o outro sente. Nessa visão, a empatia leva, inevitavelmente, à perda de objetividade e é vista como uma fraqueza que nos impede de defender a verdade com firmeza. Agora, vamos reconstruir o conceito. A definição acadêmica, que é usada em campos como a psicologia e a neurociência, é muito mais sofisticada. Ela não vê a empatia como um mero sentimento, mas como uma competência multidimensional, que envolve diferentes faculdades humanas, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa capacidade de autocontrole. Essa definição robusta tem 3 componentes essenciais. O primeiro é a compreensão, o componente cognitivo. É a habilidade puramente intelectual de reconstruir o mundo do outro da nossa mente. Entender as premissas, a lógica, os medos, as esperanças da outra pessoa, mesmo que a gente não concorde com absolutamente nada daquilo. O segundo é a ressonância, o componente afetivo. É ter uma resposta emocional apropriada. E atenção, não é necessariamente sentir a mesma coisa. Se alguém está sofrendo por uma causa que a gente considera injusta, não precisamos sentir a mesma raiva, mas podemos sentir compaixão pelo sofrimento da pessoa. É uma resposta emocional congruente, não idêntica. E o terceiro, que é o mais crucial de todos e que a caricatura popular ignora completamente, é a autodiferenciação, o componente regulatório. É a capacidade de entender e ressoar com o outro sem perder a si mesmo. É manter a própria identidade, as próprias convicções e a própria perspectiva intactas. É isso que impede a fusão emocional e garante a objetividade. Vamos imaginar um debate sobre uma questão ética complexa. A autodiferenciação permite ouvir com interesse real a dor e os argumentos de alguém com uma visão oposta, sentir compaixão pela situação da pessoa, entender a lógica da conclusão dela e ainda assim, no final, manter a própria convicção, dizendo eu compreendo o seu caminho e sua dor, mas com base nos meus princípios eu chego a uma conclusão diferente. Não existe fusão, existe compreensão e convicção. Para recapitular esta sessão, então, a gente descartou a caricatura da empatia e colocou no lugar dela uma definição robusta e funcional. A verdadeira empatia
tem 3 partes: compreensão cognitiva, ressonância afetiva e, o que é crucial, autodiferenciação regulatória. É essa terceira parte que garante que a empatia não nos leve a comprometer a verdade, mas, como a gente vai ver agora, nos ajude a buscá-la com mais precisão e com mais caridade. Agora, vamos conectar os pontos. Nessa quinta sessão, a gente vai ver como essa definição robusta de empatia se torna a própria aplicação do bisturi teológico no discurso de hoje. E aqui está a tese central. A empatia, definida com seus 3 componentes de cognição, afeto e regulação, não é inimiga da verdade. Muito pelo contrário. Ela é o que nos permite chegar mais perto da verdade num debate. Ela nos capacita a manusear as questões teológicas com a precisão e o cuidado de um cirurgião, que quer curar, e não com a brutalidade de um guerreiro, que só quer destruir. A empatia, portanto, está a serviço da verdade. Ela não a compromete. O componente cognitivo da empatia nos leva a uma prática que a gente pode chamar de exegese relacional. Pensem nas habilidades que um bom exegeta bíblico usa para interpretar um texto. Ele analisa o contexto histórico e literário, as premissas do autor, a estrutura lógica do argumento, as conclusões. A exegese relacional é aplicar exatamente essas mesmas habilidades a uma pessoa ou a um argumento com o qual a gente discorda. É o esforço disciplinado de entender profundamente uma posição nos termos dela mesma, antes de começar a avaliar ou criticar. Imagine que a gente discorda da posição X. A abordagem da espada seria rotular e descartar. A exegese relacional, por outro lado, pergunta: quais são os textos fundamentais dessa posição? A que ansiedades históricas ou existenciais ela responde? Qual é a sua estrutura lógica interna? Somente depois de responder a essas perguntas é que a crítica pode começar de forma honesta e eficaz. Resumindo então, a empatia robusta é o nosso bisturi em ação. Ela nos habilita a praticar essa exegese relacional, na qual a gente analisa uma posição oposta com o mesmo rigor acadêmico com que analisaremos um texto complexo. Ao fazer isso, a gente entende a lógica interna do argumento e pode, com precisão cirúrgica, identificar onde está o erro, mas também onde pode haver verdade ou uma preocupação legítima. Isso nos permite extrair o erro e responder com sabedoria e caridade, em vez de simplesmente atacar a caricatura que a gente construiu na nossa mente. E assim, a gente chega na nossa última sessão. Percorremos um longo caminho, né? Do problema da espada ao diagnóstico de suas raízes, a redescoberta da solução histórica do bisturi e a formulação de uma ferramenta prática, a empatia robusta. Agora, vamos integrar tudo isso e traçar um caminho para um discurso teológico que seja mais saudável. O ponto crucial aqui não é abolir completamente a espada. Existem momentos, como o apóstolo Paulo demonstra de forma muito clara na carta aos Gálatas, em que uma linha firme precisa ser traçada contra heresias que atacam o coração do evangelho. A espada tem o seu lugar para defender as verdades centrais e inegociáveis da fé. O risco, claro, é o seu abuso, que leva ao tribalismo e à divisão sobre questões secundárias. O bisturi, por outro lado, deve ser a nossa ferramenta padrão, o instrumento de uso diário. Ele é para ser usado na grande maioria dos debates, onde estamos lidando com irmãos em Cristo que discordam em pontos que não são essenciais para a salvação. O risco aqui, se a ferramenta não for ancorada em convicções firmes, pode ser o relativismo. A sabedoria teológica, portanto, não está em escolher uma ferramenta em detrimento da outra para sempre, mas em discernir quando e como usar cada uma delas de forma apropriada. Isso nos traz de volta ao começo, a virtude fundamental da humildade. A mentalidade do tudo ou nada é inerentemente arrogante. Ela pressupõe que o nosso grupo detém o monopólio da verdade, que a gente não tem nada a aprender com quem está de fora e que qualquer um que discorde de nós está completa e totalmente errado. A abordagem do bisturi, por outro lado, nasce da humildade. A humildade é admitir que a nossa compreensão é parcial, que podemos estar errados e que, mesmo num argumento que a gente considera amplamente falho, pode haver elementos de verdade ou preocupações legítimas que a gente precisa ouvir. E assim, a gente completa o nosso percurso. Começamos identificando o problema da espada. Diagnosticamos as suas raízes na filosofia e na psicologia social. Redescobrimos a solução na nossa própria tradição histórica, a abordagem do bisturi, e desenvolvemos uma ferramenta prática para hoje, a empatia robusta. A grande lição é que a sabedoria teológica reside no discernimento para o uso correto das ferramentas, e a virtude que sustenta tudo isso é a humildade epistêmica, a consciência de que, como disse Pedro, há muitas coisas difíceis de entender. Para quem quiser se aprofundar, ficam aqui algumas sugestões. Os 2 artigos da revista Temélios, que formaram a base desta nossa discussão, são um excelente ponto de partida.
Além disso, a exploração de obras sobre virtudes intelectuais pode fornecer um fundamento filosófico e teológico ainda mais profundo para esta abordagem. E, finalmente, buscar outros exemplos históricos de debates onde o bisturi foi bem utilizado pode ser um exercício incrivelmente instrutivo e encorajador. E para encerrar, ficam 3 perguntas para uma reflexão pessoal. A primeira é um convite à autoavaliação honesta. Nos debates, qual ferramenta tem sido mais utilizada, a espada ou o bisturi? A segunda, um desafio à aplicação prática. Como praticar a exegese relacional na próxima conversa difícil? E a terceira, um chamado para cultivar a virtude que está na raiz de tudo isso. De que maneira a humildade pode transformar a abordagem ao desacordo teológico? Que essas perguntas nos guiem para um engajamento teológico mais fiel, mais rigoroso e, acima de tudo, mais caridoso. Muito obrigado pela atenção.